Agora eu entendi porque não dá para pregar depois de homenagem, né? É complicado. Eu não quero gastar tanto o nosso tempo, porque hoje realmente eu sei que nós estávamos aqui para as homenagens, mas quando foi pedido que eu estivesse trazendo uma palavra, automaticamente me veio uma palavra que há uns 2 anos atrás, eu estava no meu momento devocional e Deus me deu ali uma palavra para a igreja. E eu fui escrevendo, há uns 2 anos atrás, eu escrevi. E quando eu acabei de escrever aquilo para a igreja, o Espírito Santo falou assim: agora o que eu vou falar é para o teu pastor. E eu achei tão interessante que não falou assim, é para o teu marido, é para o Marinho. Ele falou, é para o teu pastor. E aí o Espírito Santo começou a falar algumas coisas em relação a ele, em relação ao pastor Marinho, ao meu pastor. E eu acho tão interessante que isso faz uns 2 anos, mas parece que foi essa semana. Se eu tivesse preparado algo essa semana, não teria sido tão pontual como foi essa palavra de 2 anos atrás. Deus me trouxe uma palavra sobre tempo de conquista. Esse tempo de conquista eu não imaginava, nós estamos vivendo hoje. O nosso tema é o ano da expansão. E a expansão, ela tem tudo a ver com conquista. Nós não expandimos se nós não conquistarmos lugar, território, pessoas, situações. É tempo de conquista. E o que o Espírito Santo me falou naquela época, que é o que eu quero compartilhar com vocês de uma maneira breve. Ele mostrou que o nosso pastor Marinho, ele é o nosso Josué desse tempo. Isso foi o que ele me falou há 2 anos atrás. Ele falou, o pastor Marinho é como Josué para esse tempo. Deus o levantou para suceder. Da mesma maneira que Josué sucedeu Moisés, o pastor Marinho sucedeu o pastor Mário. E aí foi me trazido tantas coisas. O trajeto do pastor Mário, quem aqui é mais antigo ou quem acompanhou, ele se assemelha realmente àquele trabalho de Moisés. Moisés foi o responsável por tirar o povo do cativeiro e conduzir o povo, preparar o povo através das leis, das orientações, de tudo aquilo que Deus ia ensinando. Ele era um homem paciente, ele foi um homem que tirou o povo do Egito, do cativeiro, e caminhou com esse povo por 40 anos no deserto, com uma paciência, aguentando, suportando, sendo o porta-voz de Deus ali para aquele povo. Foi Moisés que trouxe ali diante das pessoas a lei de Deus, ensinou o caminho que deveria andar. Mas Moisés não foi aquele que entrou na terra prometida. Moisés não foi aquele que empunhou a espada. Moisés, ele empunhava um cajado, de condutor. O pastor Mário fez isso. E enquanto eu meditava, me vinha à mente, mas do que o pastor Mário tirou, vamos falar que como se nós fôssemos esse povo, nós PIB, não podemos falar dos outros, a gente pode falar da gente. E aí me veio a nossa igreja lá embaixo, quem é da época, a gente fala a igrejinha, sempre uma igreja séria, uma igreja importante, mas era uma igreja pequena, era uma igreja que não crescia muito mais do que aquilo. Quem tirou a nossa mentalidade de muitas vezes o pequenininho tá bom, esse pouquinho tá bom, foi o pastor Mário. Ele foi quem nos trouxe aqui a esse templo. Foi nessa época que nós fomos chamados a ir para fora, para ir além, para viver algo mais. O nosso Moisés, pastor Mário, ele teve essa visão, ele nos tirou, porque ele é um evangelista, ele ama vidas, e ele começou a mover-nos para viver algo maior, e ele sonhou com este lugar, e nós demos 7 voltas aqui, foi lindo o que aconteceu, e nós tomamos posse aqui deste lugar, que não é terra prometida, mas que nós já tínhamos saído de uma condição, talvez, de menor, talvez de uma mentalidade escrava, uma mentalidade que hoje ainda assombra alguns lugares, algumas igrejas. Do pequeno tá bom, o importante é a qualidade, Nós podemos estar em 30, mas se tiver boa qualidade, ok. Não, Deus nos criou para ser um povo grande, numeroso, próspero. Vida, saúde tem a ver com crescimento, e nós podemos realmente sair
da nossa igreja, que era bem menor, e vir para esse lugar, começar uma caminhada, começar a viver como libertos. Foi nos passado as leis, foi nos passado os sonhos, os projetos, as promessas. Nós começamos a caminhar, nós passamos aí pelo deserto, pelas lutas. Mas a palavra de hoje essa parte passou. Agora nós estamos vivendo um tempo de conquista. Houve essa sucessão. Josué foi aquele que caminhou com Moisés lado a lado, aprendeu tudo, colou. O pastor falou isso semana passada. Ele estava lá fiel, aprendendo tudo. E quando houve ali a transição, quando Moisés partiu para a glória, Josué assumiu esse lugar em que ele foi treinado. Da mesma maneira, o pastor Marinho foi treinado durante muitos anos aos pés do pastor Mário, e aí de muitos outros que ele foi atrás, mas para viver um tempo novo, um tempo de empunhar espadas, um tempo de conquista, que é esse tempo que nós estamos vivendo. Tudo foi preparado para a grande conquista dessa terra. Nós já caminhávamos. Esse é o tempo que nós estamos agora vivendo. E a terra prometida, como foi dada lá para aquele povo, a terra prometida para nós é Pirajuí, região, e até onde Deus mandar. O tempo de conquista é o tempo de começar a levantar espadas. O tempo de conquista exigiu um novo condutor. Da mesma maneira que foi o tempo de Josué entrar na jogada, porque Josué era forte, era vigoroso, mas ele mantinha em si a lei, os mandamentos, mas ele tinha um vigor. Ele foi levantado para um novo tempo de levantar espadas e partir para a briga. Não tem como você conquistar algo se não for com luta. Às vezes não é física, mas toda conquista ela passa por uma luta. E a conquista de um território, a conquista de um lugar, a conquista de um reino, ela precisa de espadas levantadas. Esse tempo é o que nós estamos entrando. E aí eu falo para você que Deus não podia, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele não podia ter colocado uma pessoa diferente do nosso pastor para guiar-nos nesse trajeto. E eu falo isso, quero até complementar algumas coisas que eu falei mais no pessoal, mas quem já conversou com o nosso pastor, quem já teve oportunidade de ser aconselhado, quem já ouviu, já viu algumas características nele, características de Josué. Ele é visionário, ele é sonhador. Gente, vocês não conhecem alguém sonhador igual esse cara? Ele sonha por ele sonha por mim, ele sonha por você. Se você chegar para ele contando, vou abrir uma escola, né, Kelly? Vamos, quando? E aí, vamos lá ver. Ele sonha. Ele tem uma visão além do que aquilo que a gente consegue enxergar. Deus deu. É uma visão apostólica dada por Deus para esse tempo. Ele enxerga com os olhos que às vezes nem a gente enxerga. Ele me enxerga do jeito que eu nunca acho que vou conseguir enxergar. Não, você é isso, você é aquilo, mas você consegue, você é forte, você é inteligente. Quem já conversou com ele sabe que é assim que ele fala. E para conquistar, se for uma pessoa com uma visão medíocre, limitada, mediana, singela, você não vai conquistar nada. A visão ela precisa ser além. Precisa ser alguém que olhe muito além do que as circunstâncias estão mostrando. Josué ali sabia para onde ele tinha que ir. Ele sabia o que Deus tinha prometido, que era Canaã. Ele sabia tudo aquilo, mas se ele olhasse ali para o tempo de deserto, se ele não fosse um homem visionário, ele nunca iria fazer tudo o que ele fez, porque ele ia ficar limitado àquilo que estava acontecendo. Eu vejo isso no nosso pastor. Ele não tem isso de ficar limitado ao que está acontecendo. A cabeça dele sempre vai além. Eu lembro, e a gente sempre fala, quando que na pandemia alguém compra uma casa e paga? Ninguém estava comprando nada. Nas igrejas não estava entrando dinheiro, porque estava tudo muito complicado. Mas ele entende que o dinheiro não é de pessoas, o dinheiro é de Deus. E ele viu uma necessidade, as crianças precisam de um lugar maior. Vamos comprar uma casa. Isso é visão. Isso é uma visão ampla. Coisa que eu falo para ele quantas vezes. Eu queria poder enxergar desse jeito que você enxerga longe, mas Deus
o levantou para esse tempo com as características necessárias. E visão, além do alcance, é uma delas. Eu chamo ele de meu corajoso. É uma frase que eu falo para ele todo dia: você é meu corajoso. Porque ele enfrenta as coisas. Ele enfrenta o que tiver que enfrentar com medo. E ele foi moldado, porque ele não era, ele fugia. Mas outra característica dele é que ele é ensinável. Ele gosta de aprender, ele vai aprendendo e vai melhorando. E eu tenho procurado melhorar observando ele. E eu falo: eu queria ser corajosa igual você. Eu só estou aqui hoje, num domingo à noite, aqui nesse lugar, porque ele consegue me enxergar dessa maneira. E vai me impulsionando, e vai enxergando, e vai me colocando, até o ponto de eu falar: eu também preciso ser corajosa. Poderia falar de outras coisas, mas termino só aqui em relação a características de Josué, sobre obediência e temor a Deus. Para ser levantado para esse tempo, para conduzir um povo a conquistar a promessa, a conquistar uma terra, a chegar no lugar onde ele deve chegar, só consegue se for obediente, só consegue se for temente a Deus. Temer ao Senhor não é fazer as coisas da sua cabeça, é fazer o que Deus está mandando, é ter discernimento de ouvir a voz de Deus. Eu acho impressionante quando ele vem com os temas do ano, umas coisas doidas, sei lá, romper aliança, frutificação. Você não sabe nem para que lado vai. Essa frutificação do ano passado, no final terminou aí umas 6 gestações até agora. Até nisso frutificou. E esse ano, quando Deus trouxe o ano da expansão, isso foi mediante discernimento, intimidade ali, oração. Não tinha nada, porque que expansão é essa? Mas a partir do momento que ele ouviu a voz de Deus, nós já começamos a viver expansão. Nós recebemos testemunhos. Acho que não tem uma semana que a gente não recebe uns 2 testemunhos de pessoas que já estão expandindo em tudo quanto é área. Isso é o que? Discernimento, ouvir a voz de Deus, intimidade, obediência, temor a Deus. Coisas que o nosso Josué tem, que Deus levantou para nos guiar como PIB, para um novo tempo, para um tempo de conquista, para continuar aquilo que foi começado através da vida de Moisés, amém? Glória a Deus. E aí eu queria refletir com vocês algumas coisas, não vou demorar, não tem horário aqui hoje, mas eu não vou demorar. Mas eu queria justamente nesse tema do tempo da conquista, eu quero meditar com vocês, levar vocês a pensar em algumas coisas em relação ao tempo de conquista, ao tempo que nós estamos vivendo, que Deus está nos levando. Deus, ele deu instruções claras e sérias para Josué, para dar início ali à conquista e poder chegar até o fim com vitória em tudo. E aí eu vou começar a ler uns textos com vocês, porque é a palavra de Deus que nos fala, que nos ensina. Então aí não passei para vocês, mas vai ser tudo dentro de Josué ali, tá? Josué 1, de 2 a 9. Eu vou ler apenas 3 passagens durante esse tempo, de 4, 5 versículos, não vai ser demorado, mas nós vamos ler para nós entendermos aquilo que a palavra de Deus fala. E é para nós, é para você no dia de hoje, amém? Aqui Deus falando para Josué: o meu servo Moisés está morto. Agora pois você, Josué, e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Como eu estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso.
Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esta foi a palavra que Deus deu para Josué naquele tempo. Foi a primeira instrução ali para Josué, quando Moisés partiu. Quando Josué foi levantado como sucessor, agora você vai conduzir esse povo. Até agora Moisés fez, a responsabilidade era de Moisés. Moisés tirou eles do cativeiro, trouxeram até este lugar. Mas existe agora uma nova jornada, existe agora um novo tempo. Esse tempo agora não é mais de ficar sapateando no deserto, não é mais tempo de murmuração, não é mais tempo de nada disso. Agora é um tempo de conquista. Então, Josué, você foi levantado para conduzir esse povo até a terra que eu prometi. Vai ter um monte de desafio, vai ser super complicado, mas você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você não pode se desviar da minha lei, essa lei que você aprendeu de Moisés. Você não pode se desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. Não é para dar um passo em falso. Se você fizer isso, vocês vão conquistar tudo que eu prometi. Ninguém vai poder resistir a vocês. Olha que palavra poderosa. Deus está falando, olha o que você tem que fazer, tem que ser forte. Quase falei para o Iô que pregar, o Iô já falou tudo aqui. Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, e você não pode se desviar da lei do Senhor, nem para a direita nem para a esquerda. Se você fizer isso, ninguém, nenhum povo, nada vai resistir vocês, e você, como povo, vai conquistar essa terra. Essa foi a palavra que Deus deu para Josué, para que ele entrasse nessa nova etapa, para que ele entrasse no tempo da conquista. E o que eu quero meditar com você agora aqui essa noite é que você, meu amado irmão, que está aqui essa noite, você também foi chamado para ser um Josué nesse tempo. Ah, Nilva, não era do pastor que estava falando? Sim, o nosso pastor foi chamado como Josué para conduzir o nosso povo. Mas você também é chamado para conduzir sua família. Você também é chamado para conduzir as coisas no seu trabalho. Você também é chamado como Josué para conduzir as suas coisas, às vezes na faculdade, no lugar onde você está, na sociedade, nos lugares que você frequenta. Deus tem levantado e quer levantar Josués, pessoas prontas para um tempo de conquista, pessoas prontas para um tempo de empunhar espada. O que é isso de empunhar espada? É ir para a guerra, é ir para a luta, é fazer o negócio acontecer. E Deus tem chamado eu, você, para sermos Josué desse tempo. Onde? Não sei. Talvez seja isso, seja na sua casa. Talvez você, homem, está sendo chamado para ser um homem de verdade, um Josué na sua casa, para poder levar a tua família a viver algo de diferente que vocês não viveram até hoje. Talvez você, mulher, está sendo chamada como um Josué na sua casa, para levar a tua família para um nível diferente, onde a tua sabedoria, o teu discernimento, o teu joelho no chão, vai levar a tua família a viver coisas que ela não viveu até agora, conquistas, coisas novas. Talvez você, jovem, está sendo levantado na sua família para ser aquele que vai ser o destaque, não no sentido de glória, mas no sentido de testemunho, a fim de levar todos os outros da sua família a conquistar a salvação em Jesus. Talvez isso na tua escola, igual o João Henrique falou. Eu pude ir lá nesse dia da sala de oração deles lá no colégio. Adolescentes se levantaram e falaram assim: nós vamos ser Josué nesse tempo, nós vamos conquistar a escola, nós vamos conquistar as pessoas. E eles pediram, foram lá, oraram pelas pessoas. E adolescentes ali que já quiseram se matar, puderam ali orar e entregar a vida para Jesus. Conquista, saquear inferno, povoar o céu, levantar espada, começaram a fazer as coisas com um pouco mais de vontade, sair daquele perímetro de conforto que talvez nós estávamos no tempo de deserto, só andando e reclamando: ai, não chega nunca, ai, já foi 40 anos, ai, que saudade do passado, ai, nem sei se chega o futuro. Não é mais esse tempo agora, não é mais. Agora é tempo de conquistar, agora é tempo de avançar, agora é tempo de ter esse olhar. No que Deus tem te chamado? Para ser Josué no seu trabalho? Começaram a ser uma pessoa que, em vez de ficar reclamando, começaram a ser uma pessoa que decide entrar lá e falar: esse território é meu,
Esse território é de quem eu carrego. Ai, mas você não sabe, o meu trabalho é um inferno, as pessoas têm língua preta, é um ninho de cobra. É isso que a gente escuta dos locais de trabalho. Mas eu decidi, ao invés de ser o povo que estava no deserto até agora, só lamuriando, eu decidi ser Josué dentro do meu trabalho. Eu empunho espada e eu conquisto esse território. Dessa maneira você pode levar para qualquer área da sua vida. Deus tem chamado cada um para ser Josué, para ser liderança, para empunhar a espada, para decidir conquistar, para decidir avançar, para decidir viver as promessas de Deus. Mas para isso, a ordem é exatamente a mesma que foi dada para Josué. Para mim ser Josué, para eu ser Josué na minha casa, para você ser Josué no trabalho, para você ser Josué onde for, nós precisamos ouvir a mesma orientação que foi dada para Josué. Eu preciso o quê? Quem lembra? Eu li aqui agora. O que eu preciso? Forte, corajoso e não me desviar da lei do Senhor. Porque aí talvez eu estava falando tudo isso, você, é isso, eu vou conquistar. Mas se você não tiver com tudo isso em mente, se você não decidir ser forte, se você não decidir ser corajoso, que é o que eu falei, que eu chamo o Marinho de meu corajoso. Ele está com medo, ele está passando mal, ele acha que ele não pode, mas ele obedece e vai lá e faz. O corajoso é aquele que vai e faz. Mesmo com medo, ele ouve a voz do Senhor, ele sabe que é aquilo que ele tem que fazer, ele vai e faz. Esse é o corajoso, não é o que não tem medo, mas é o que faz mesmo com medo. E o mais importante, não se desviar nunca da palavra do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu acho que aí mora, nesse lugarzinho mora os nossos maiores fracassos. Porque às vezes eu sou forte, eu sou corajosa, eu não me desvio para a direita, mas a hora que eu estou me desviando para a esquerda eu tropeço. Eu dou uma desviadinha. Por quê? Porque a palavra fala, não se desvie de toda a lei do Senhor. Então, se eu não sou adúltero, mas se eu sou um mentiroso, se eu sou um ladrão, se eu não dou um bom testemunho, ou se eu erro em outras coisas, eu estou me desviando de alguma maneira. Talvez você já até saiba que você precisa ser um Josué nesse tempo, na onde for, mas talvez esteja morando neste lugar do não se desviar. Talvez é aí que esteja morando o teu fracasso, aí que esteja morando aquilo que você não conquistou ainda, que você tem encontrado resistência, tem encontrado barreiras. Talvez você não esteja sendo forte, talvez você não esteja sendo corajoso, ou talvez você está se desviando um pouquinho que seja da lei do Senhor. E ficou claro aqui para Josué, não pode se desviar, e tem que ser forte, e tem que ser corajoso. Mas se fosse impossível, Deus falaria para a gente fazer? Não. Josué é a prova. Ele foi forte, ele foi corajoso. E ele precisava ouvir isso, viu? Porque ele devia ter algumas fraquezas que Deus conhecia. Porque Deus falou, eu não lembro quantas vezes que Deus fala para ele ser forte e corajoso. Dava palavra de incentivo para ele continuar, porque não é fácil. Vira e mexe, você precisa ouvir de um irmão. Seja forte, seja corajoso, você consegue. Lembra aquilo que você já viveu? Lembra aquilo que você já venceu? Lembra aquilo que você já passou? Ou talvez fala assim, eu acho que você está se desviando nisso aqui. Vamos consertar, vamos observar essa lei, para que a gente consiga conquistar tudo que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Também quero falar sobre a conquista. Eu não vou ler o texto agora, mas existia uma parte do povo ali selecionada, existia uma parte do povo ali que eram os oficiais, que na época da conquista, quando Josué foi lá, chamou todo mundo, nós vamos conquistar, nós vamos avançar, Deus mandou a gente fazer isso, vai ser assim, vai ser assado. Existia um grupo de guerreiros fortes, preparados para ser a linha de frente nesse momento. Não vou me atentar aqui ao texto, vou deixar para ler um outro depois. Mas existiam algumas famílias de alguns dos, fugiu o nome, dos 12 patriarcas, fugiu,
que tinha uma licença das famílias ficarem para trás de um território ali perto do deserto. A família podia ficar lá enquanto os preparados, os guerreiros, iam à frente para passar realmente ali pelo momento da conquista. E aí eu só vou pegar rapidamente para falar o quê? Que nesse tempo de conquista que vai acontecer, tá? Não tem a ver com você e não tem a ver comigo. Vai acontecer, porque está na história. Deus falou que é tempo da gente conquistar, da gente avançar. Essa conquista, ela vai acontecer. Nós temos pessoas aqui que estão nos guiando para viver isso. E eu quero que você traga isso de uma maneira bem pessoal mesmo, não só para a história, não é para a Bíblia. Isso vai acontecer na PIB. Nós vamos ver uma expansão aqui sobrenatural, pessoas se achegando a Jesus, vidas se convertendo, curas, vai acontecer. Nós já estamos vendo essa região impactada por Jesus. Nós estamos vendo as cidades aqui em volta sendo impactadas por pessoas que estão buscando a Jesus. A expansão vai acontecer, a conquista vai acontecer. A questão é: você vai ser um conquistador? Você vai ser um dos que vai pegar a espada e falar assim: eu estou pronto, eu estou preparado, eu quero fazer parte do vucu-vucu, eu quero fazer parte do vamos ver, eu quero arregaçar minha manga e partir para a briga. Ou eu posso ser aquele fiel a Deus, que está ali firme, fiel, como aquela família daquelas pessoas, mas que ficaram quietinhas ali esperando. Chegou um tempo em que quando eles alcançaram a terra prometida, se instalaram, estava tudo ok, eles puderam voltar e pegar a família, que eram as mulheres, as crianças e os animais. Talvez você seja esse fiel que vai usufruir da terra, porque você é fiel, você está aí. Mas gente, eu não sei vocês, o gostinho de você conquistar, de você falar eu fiz parte. Eu falo até hoje, o pessoal da antiga lembra, quando a gente veio fazer essas 7 voltas aqui. Não dá um orgulho falar assim: nossa, eu vim. Nossa, a gente vinha aqui, lembra? Dava a volta aqui e cantava e orava. Alguns usufruíram, fazem parte. Mas aqueles que... E os que vieram aqui, lembra? Cheio de pombo, de cocô, tava uma sujeira, que botou a mão na massa, falou: não, eu vou limpar, eu vou quebrar, eu vou construir, vou reconstruir. E assim, de tantas maneiras, quando a gente faz parte daquilo, o prazer, o gozo é diferente de você pôr a mão na massa. Você pode fazer parte da conquista, se mantendo fiel e usufruindo daquilo que vai ser conquistado. Ou você pode ser daquele que fala assim: eu vou me preparar, eu quero ser linha de frente, eu quero poder arregaçar a manga, eu quero fazer parte, mas de verdade. O que está acontecendo? Como é que eu faço para ser esses primeiros a atravessar? O que eu preciso? Fica aqui um convite para você essa noite, de começar a não se contentar em apenas usufruir. Ai, estou usufruindo. Não, eu quero te instigar a ser aquele que fala assim: eu quero lutar. O que vocês estão fazendo? O que nós precisamos? Às vezes é físico. Nós vamos precisar arrebentar aquela parede. Então eu vou vir arrebentar aquela parede. Ou não, a gente vai precisar orar. Não, então eu vou estar junto a orar. Ou não, a gente precisa expandir liderança de célula, porque precisa abrir célula em Pongaí, em Balbinos, em Pealves. Amém? Quem está aqui de Balbinos? Aí, nós precisamos, mas não tem líder, porque ninguém quer ser líder, porque eu tenho que ter responsabilidade, porque eu tenho que orar mais, porque aí eu não posso mais faltar na terça, porque isso, porque aquilo. Ok, seja apenas um participante, mas você não vai fazer parte com o mesmo gosto de falar: eu fiz, eu paguei preço, eu fiz parte desse povo, de linha de frente ali, da conquista daquilo que Deus tem para nós. Deixa eu correr um pouquinho, que eu falei que era apenas para nós meditarmos, mas é tanta coisa que o Espírito fala. Uma outra coisa, queridos, no tempo da conquista, escuta isso, nós já estamos vivendo. No tempo de conquista, os milagres acontecerão provando que Deus está conosco. No tempo da conquista, Deus vai mostrar que é Ele que faz. E nós já estamos vivendo isso aqui. Uma das provas que nós estamos vivendo o tempo da conquista é os milagres que nós já estamos vendo acontecer. Milagres em todas as áreas. Gente, Deus tem trazido um povo tão especial para essa casa. Cada vez que o pastor, que a gente conversa com alguém que fala: estou vindo de tal cidade, estou vindo de tal igreja, estou vindo para cá, os nossos olhos brilham, fala assim: Deus tem mandado
um povo muito rico para nós vivermos esse tempo. Nós temos experimentado milagres físicos na vida das pessoas, milagres em todas as áreas. E aqui eu quero só destacar um milagre que faz parte desse texto aqui em Josué 3. Pode pôr Josué 3. Para viver os milagres, nós precisamos estar no lugar certo, na conquista, batalhando. E precisamos estar santificados, purificados, preparados, limpos para obedecer. Josué 3, de 1 a 5. Contextualizando, Josué começou ali a conquista. Tinha aquele povo lá todo reunido para ir conquistar a primeira cidade da terra prometida. Deus prometeu a terra estava lá. Olharam, viu que era uma terra que ia ter briga, tinha gente braba, ia ter luta. Mas Deus prometeu, então nós vamos avançar. Para ir para a primeira cidade a ser conquistada, que era Jericó, eles vão se deparar com um primeiro impedimento ali, que é o quê? Um rio. Um rio bem no meio de onde eles tinham que passar para conquistar a terra. Já começam os gigantes desde cedo. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam. Mantenham uma distância de cerca de 2.000 côvados. Não se aproxime da arca, porque desse modo vocês saberão o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vai para o 9 e 10, fazendo favor. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas. Era o povo que morava lá na terra que eles iam conquistar. Pode passar, terminou o 10. E do 14 ao 16. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que iam à frente, carregavam a arca da aliança, foram adiante. Ora, o Jordão transborda dos 2 lados da margem na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram nas águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma parede a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. As águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Então o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Deus nos chama para um tempo de conquista. É tempo de viver algo maior, de tomar posse daquilo que Deus já prometeu, de poder chegar em lugares em que Deus tem nos falado. Mas às vezes logo de cara, o primeiro impedimento é praticamente intransponível. Humanamente, como é que um povo ia passar por um rio? E eles já tinham ouvido o que Deus fez com Moisés, mas agora é diferente, né? Igual quem é do pastor Mário falava: não, o pastor Mário conseguia tal coisa, mas o Marinho, não sei, né? A gente viu o pastor Mário, a gente viu Moisés, mas será que agora vai acontecer algo assim? Mas Josué, ele temia o Senhor, ele era um líder sério, ele não se desviava. E Deus falou: eu vou abrir esse rio e vocês vão passar com pés secos. E a ordem foi: observem a arca de Deus, preste atenção nisso. Os sacerdotes vão passar primeiro com a arca. Sabe o que isso quer dizer? A presença de Deus. A arca passou, olha bem para onde ela está indo e vai atrás. E na hora que os sacerdotes, que eram os primeiros, pisaram o pé na margem do rio, que detalhe, né? Deus gosta de fazer aqueles milagres, ele dá, ainda faz do jeito mais difícil. Era na época do ano que o rio estava mais cheio, para mostrar que é Deus mesmo fazendo. Fala assim: ah não, o rio estava meio sequinho, era época de seca, estava meio xoxo. Não,
Era a época que o rio estava mais cheio, porque era a época da colheita. E na hora que a presença de Deus, através ali dos sacerdotes e da arca, pisaram na margem do rio, instantaneamente, milagrosamente, sobrenaturalmente, aqui formou-se um paredão. Aquelas águas, elas se abriram. Aquele lugar ficou seco, para que o povo pudesse atravessar, coincidentemente, bem na direção de Jericó, que era a primeira cidade a ser alcançada. Então, meu querido, quando nós partimos para a conquista, quando nós entendemos que é tempo de conquista, quando nós decidimos que queremos ser linha de frente, que nós queremos seguir a presença, quando nós nos santificamos, nos preparamos para isso, o milagre que tiver que acontecer, acontece. Seja ele na tua família, seja ele no teu trabalho, seja ele na tua saúde. Deus, ele não age mediante circunstância. Tem nada a ver para Deus circunstância. Tudo que acontece em volta de nós, para Deus é nada. Para Ele é nada. Se for preciso parar um mar, abrir um mar, parar um rio, o que for necessário para que a conquista que Ele prometeu aconteça, o Senhor, Ele faz acontecer. E eu estou falando aqui, estou te desafiando a ser um Josué nesse tempo. E eu te garanto, pela palavra, como Ele está dizendo, que se você estiver preparado, se você for essa linha de frente, se você decidir pegar a tua espada, se você decidir que é tempo de avançar, que é tempo de conquistar, que é tempo de expandir, que você não aceita mais viver murmurando no deserto, em nenhuma área da sua vida, que você quer agora viver esse tempo de conquista, o que for preciso fazer, para que a promessa de Deus na sua vida aconteça, Ele faz. Ele faz, não tem a ver com você. A tua parte é se preparar, a tua parte é estar pronto, a tua parte é querer, a tua parte é se posicionar, e a tua parte é se santificar, se separar, ser diferente. Não dá para conquistar coisas novas sendo igual. Não dá para viver o sobrenatural e o milagre de Deus sendo alguém que não se prepara para isso, alguém que não se santifica, alguém que não se arrepende, alguém que não pede perdão de pecado, alguém que não deseja mudança. Eu preciso me santificar. O texto que nós lemos fala isso. Josué falou para o povo: santifiquem-se hoje, porque amanhã nós vamos viver maravilhas. Não é o contrário. Eu não posso esperar viver maravilha para falar: ai meu Deus, está acontecendo agora, eu quero ser santo. Não, eu fico santo, eu me santifico em Deus, eu me separo, eu escolho ser diferente, eu escolho agir diferente, para aí sim eu ver as maravilhas de Deus. Quantas pessoas nós ouvimos: ah, comigo não acontece, ah, é só com o outro, é só com o vizinho, a pessoa acabou de chegar na igreja, parece que os milagres acontecem, e comigo não. Será que você tem se santificado diante do Senhor? Será que você está preparado para viver? Porque quem não está preparado para viver, vai olhar e não vai mudar nada na vida dele. Vai ver de longe e aquilo não vai significar nada. Agora quem está preparado vai falar assim: uau, Deus está fazendo, Deus está abrindo, é tempo de eu avançar, é tempo de eu conquistar. Então não se esqueça, em tempo de conquista, o sobrenatural acontece. Em tempo de conquista, os milagres acontecem. E nós já temos visto. Você tem visto? Amém, eu tenho visto também. Deus, Ele prometeu estar conosco em todo o tempo e nos dar vitórias e conquistas, se nós obedecermos e não pecarmos. Entenda que aqui não é um discurso motivacional, aqui não é um discurso coach. Tem coach bom, né? Mas não é, eu estou querendo dizer assim, não é só assim: vamos lá, vamos conquistar, vamos pegar a espada, tá tudo fácil, é só você avançar, é só você ir. Não, tem uma série de pré-requisitos. A conquista é grande, a vitória é enorme, os milagres são lindos, o sobrenatural vai acontecer, mas existe sim os pré-requisitos para tudo isso. Nós falamos do ser forte, nós falamos do ser corajoso, nós falamos do não se desviar da lei do Senhor. E o não se desviar da lei do Senhor, entra algo aqui muito sério, que é o pecado. E aí eu parto para vocês na última lição que eu quero tirar aqui desse texto, que Deus prometeu estar conosco em todo o tempo e nos dar vitórias e conquistas, se nós obedecermos e não pecarmos. Queridos, a palavra de Deus fala: aquele que não peca, fala que é mentiroso. É mentiroso, porque todo mundo peca. Não estou falando desse pecadinho de acidente, estou falando de vida de pecado.
Vida de iniquidade. Não é aquele tropeço que aconteceu. É aquele não arrependimento e aquilo que você carrega como um pecado na sua vida. Vida de pecado. Quando você ouve assim, ó, você não pode ter pecado, eu estou dizendo que você não pode ter uma vida de pecado. O pecado na vida do cristão tem que ser acidente. Puxa, aconteceu, desculpa Deus, perdão, não faço mais. E aí bora pra cima, continua. Esse pecado a gente sabe que vai ter. Aqui nós estamos falando de vida de pecado, de iniquidade, de alguém que sabe o que está errado e faz, ou continua fazendo e não quer largar. E aí eu quero falar com vocês agora em Josué, estou terminando, Josué 7:1. O pecado, ele abre brechas que nos levam aos fracassos. Entenda isso, o pecado, ele abre brechas que nos levam ao fracasso. Nós estamos falando de conquista, nós estamos falando de expansão, nós estamos falando de avanço, mas ao mesmo tempo que isso está sendo falado todo o tempo, e que nós vemos pela palavra do Senhor que é fato, se Ele falou vai acontecer, Ele falou que aquele povo sairia ali do deserto e alcançaria a terra prometida, uma terra que mana leite e mel, que eles iriam ter fartura, e isso aconteceu. Aconteceu com Josué guiando o povo, isso aconteceu. Da mesma maneira que para nós PIB, ou nós família, ou nós indivíduo, Deus também tem promessas. Deus também tem chamado vocês, a vivermos conquistas, a expandirmos, a irmos além. Mas aí eu vou ler com vocês aqui algo que atrasou e que deu um fracasso, que fez uma derrota nessa trajetória aí da conquista do povo. E eu quero trazer isso para as nossas vidas. Josué 7:1. Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, o qual era da tribo de Judá, ele se apossou de algumas coisas que não era para ele pegar. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Deixa eu te contextualizar. O povo foi para Jericó, que foi a primeira cidade, o rio abriu, eles passaram, empunharam as espadas, lutaram, guerrearam, vitória. Deu tudo certo, vamos lá, vamos continuar. Só que aí Deus falou, não pode pegar nada do que ficou, porque ficava as pratas, o ouro, as roupas chique, não era para pegar nada. Mas o abençoado do Acã, que era uma pessoa lá da tribo, pegou uma das coisas que não era para pegar, saiu pegando, achou bonito, pegou e escondeu na tenda dele, pecou contra o Senhor, violou uma regra, feriu algo que Deus tinha deixado como instituído ali, que ele não podia tropeçar, não podia errar. Coloca o versículo de 10 a 13. O Senhor disse para Josué: levante-se, Josué, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei e apossou-se de coisas separadas para Deus, roubou, escondeu e as colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguiram resistir os inimigos. Fogem deles porque se tornaram sujeitos à destruição. Não estarei mais com vocês se vocês não eliminarem no meio de vocês os objetos consagrados. Sabe o que aconteceu? Quando o Acã foi lá, pecou, fez o que Deus falou que não era para fazer, escondeu aquilo, ninguém sabia. Quando aconteceu a próxima batalha, porque assim que o povo conquistou a terra, é igual você vence um dia uma coisa aqui, no outro dia você vence outra coisa ali, você vai vencendo até você tomar conta do território que Deus deu para você. E o povo era assim, ele tinha que vencer uma cidade, depois vencer outra cidade, vencer outro território, matar o gigante, assim ele ia. Quando o Acã se apropriou do que não era e foram para a próxima cidade para conquistar, era uma cidade pequenininha. Eles falaram assim: ih, Josué, não manda quase ninguém não vamos gastar nossos soldados, porque a cidade é muito pequena e nós vamos esmagar eles. O nosso exército tá super bom, manda só alguns aí, que nós vamos estraçalhar aquele povo. É muito pouca gente, é muito pequeno. E realmente fazia sentido. E eles foram com menos pessoas para aquela, eles foram para aquela guerra. O que aconteceu? O nosso povo foi massacrado, teve que sair fugido, perdeu de uma cidadezinha desse tamanho. Eles ganharam de Jericó, aquele lugar cheio de muralha, cheio de gente, e perderam de uma cidadezinha que chama Ai, que era pequena. E eles foram,
bateram em retirada, foram expulsos de lá. Quando aconteceu isso, Josué não entendeu nada, ele caiu prostrado, falou: Deus, mas o Senhor falou que não ia fazer isso, que ninguém ia resistir a nós, que a gente ia conquistar todo esse povo. É a hora que Deus fala isso, fala: Josué, levanta, peraí, teve um problema, aconteceu alguma coisa, teve alguém do povo que pecou, que escondeu o pecado, e por isso vocês não puderam resistir a esse povo até mais fraco. Como que eu conserto isso? Vai ter que chegar nessa pessoa, vai ter que apontar para ela, ela vai ter que entregar o que ela pegou, e aquilo lá foi queimado, a pessoa foi morta, foi apedrejada, e aí o mal foi eliminado do meio do povo. A partir daquele momento, o povo continuou lutando, e continuou ganhando, e continuou vencendo. E assim, eles conquistaram todas as cidades, eles mataram todos os inimigos, eles viveram tempos de paz naquela terra prometida. Mas houve esse episódio, que eles não resistiram, que muitos morreram, fugiram, que eles foram envergonhados, que causou confusão para eles, porque houve pecado, porque houve mentira, porque houve brechas. O mundo espiritual, ele trabalha por legalidade. O inimigo age onde tem brecha. O inimigo fica procurando, fala: aquilo ali está certo, mas eu vou procurar uma brecha, eu vou procurar um lugar para entrar. O inimigo sabia que tinha uma conquista enorme para acontecer com aquele povo, e aí ele usa o abençoado do Acã, fraco, sei lá, gostava da prata, do dinheiro, qual era a fraqueza dele, ou se ele era cleptomaníaco, gostava de roubar, ele tinha uma fraqueza, ou ele era simplesmente desobediente. Ele ouviu aquilo, achou que não era tão grave assim, foi lá e escondeu. Só que aquilo gerou um fracasso, uma perda, uma destruição para aquele povo. E eu quero dizer isso para vocês essa noite. Deus tem falado de conquistas. Deus tem apontado para as conquistas. Quantos aqui têm ouvido? Deus vai te levantar, Deus te chamou para isso. Você vai conquistar. É a sua casa, é a sua família, é o seu trabalho, é no reino, é na igreja, é no ministério. E quantas coisas você às vezes alcançou, mas chega em algumas coisas, parece que trava. Chegam algumas coisas que parece que te resistem. Tem coisas que te derrubam, tem coisas que te fazem fracassar. E essa noite eu queria que você pensasse: será que existem brechas? Será que existem pecados escondidos? Será que existem coisas a serem confessadas? Será que existe alguma coisa que está atrapalhando? E aí eu digo para você que o teu pecado, ele vai atrapalhar muito mais do que uma igreja, uma congregação ou algo maior, porque Deus deu uma solução ali, falou: vamos acabar com quem pecou e o resto vai dar certo. Mas você perde a sua vida, você perde o propósito, você perde aquilo que Deus te chamou. Você perde aquilo que Deus te chamou para fazer por desobediência, por pecado, por talvez ganância, por não conseguir deixar algumas coisas. Eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei o que você tem para conquistar. Eu sei o que você tem para conquistar como PIB, como família cristã. Nós temos, é o que eu falei, uma cidade, uma região e até onde Deus mandar para conquistar. Mas no seu individual eu não sei ainda. Se é a tua família que ainda não conhece Jesus, se é na tua vida profissional que você ainda não prosperou, se é na tua saúde que você ainda não encontrou cura, se é na tua alma que você ainda não tem paz. Eu não sei quais são as conquistas que você tem para avançar, mas o que eu quero te dizer essa noite é que existe um caminho dado por Deus para um tempo de conquista, para vivermos um tempo de conquista. E esse caminho passa por não esconder pecados, por não abrir brechas. E eu vejo tanto amor do Senhor nisso, porque Ele podia deixar assim: foi só uma perda, vai, bora pro próximo, que na próxima você conquista. Não, vamos arrumar, precisa estar tudo certo, senão não vai dar certo, senão você não vai conquistar. O amor dele em falar para nós essa noite: o que você conquistou até agora não está bom ainda não, eu quero mais, eu quero que você avance. Tá legal na tua família, mas eu quero que você conquiste a sua vida profissional. Tá legal a sua vida profissional, mas eu quero que você alcance a tua vida ministerial, aquilo que Deus te chamou, com os seus dons, com os seus talentos que você não está vivendo. Na vida ministerial está tudo bem, mas eu quero que você conquiste mais. O povo de Deus foi chamado para ser cabeça.
O povo de Deus foi chamado para ocupar lugares altos. O povo de Deus foi chamado para liderar, para estar à frente. E nós precisamos ouvir esse chamado de Deus, de viver um tempo de conquista. Talvez se você agora ouviu isso e se identificou, falou: talvez eu não estou conquistando determinada coisa porque eu tenho esse pecado. Tem algo que eu não consigo deixar, tem algo que eu não consigo mudar. Eu te digo que essa noite, o Ministério de Louvor pode vir, por favor. Eu digo para você que essa noite, Deus quer te liberar daqui, desse lugar, apto a conquistar. Para de achar que tá bom. Para de achar que, olha, eu já conquistei coisa. Não, Deus quer muito mais. Se você não se satisfaça só com algo, não, tá bom tal coisa. Não, Deus quer mais. Deus, quando deu aquela terra para o povo, não falou assim: vocês vão conquistar 3 cidades. Falou: vocês vão conquistar todo o território, tudo é teu. Eu estou dando tudo para vocês. Vão lá, conquistem, obedece o que eu estou falando, faz do jeito certo que vai dar certo. E quem tem a ganhar somos nós, porque nós somos o povo de Deus. Nós, cada um. E Deus te chama para ser um Josué. Deus te mostra o caminho. Ele fala para você ser forte. Ele fala para você ser corajoso. Ele te ensina aqui, nesse púlpito. Você tem ouvido domingo, quinta, reforçado em célula, em culto de jovens, culto de adolescentes, em tudo. Deus tem reforçado a lei dele, aquilo que ele mostra que nós devemos ou não fazer. Observe a lei, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Não ache que é brincadeira. A nossa vida aqui nessa terra é 70, 80 anos, é um tempo curto que Deus determinar. Lógico que tem a eternidade, que é o mais importante, que nós vamos passar a vida inteira, a eternidade ali com Jesus. Mas é aqui na terra que Deus fala que você pode, ao invés de viver no deserto, Deus fala que você pode conquistar uma terra que tem leite, que tem mel, que tem coisa gostosa, vida em família, trabalho abençoado, alegria, paz na alma, cura no corpo. É isso que Deus tem para nós, um tempo de conquista em todas as áreas. E esse chamado é para você. Não se limite a sair daqui achando: olha que legal isso daí. Não, fale assim: isso foi para mim. Deus tem me prometido conquistas, Deus tem me prometido territórios. Quantas pessoas já falaram para nós: Deus falou para eu ganhar o meu setor de trabalho para Ele. Deus falou para eu ousar, para eu empreender. Ele quer me ver um empresário de sucesso. Deus quer que minha família inteira seja salva. Deus quer me curar. São conquistas. E o Senhor tem nos dado o mapa. Isso aqui essa noite foi um mapa. Ele está falando para você o que tem que fazer. Seja forte, seja corajoso, vai com medo. Não se desvie da lei nem para a direita nem para a esquerda. E se pecar, não fica no pecado, se arrepende. Porque senão Deus levanta o pecado no meio, igual fez com Acã, e te fulmina no meio do caminho. Você morre sem viver o bem do Senhor. Você morre sem conquistar. Ou você vive uma vida arrastada, uma vida no deserto, uma vida medíocre, porque não ousou empunhar uma espada e falar: é tempo de eu mudar, é tempo de conquistar, é tempo de viver as promessas do Senhor. Eu entendi. Precisa ser corajoso para querer viver isso. Precisa ter coragem, porque não é fácil deixar pecados, não é fácil deixar vícios, não é fácil deixar jeito. O meu jeito é esse, eu sou fofoqueira. Não, mas a palavra fala que eu não posso me desviar, então eu não posso ser fofoqueira, eu não posso ser maledicente. Eu preciso consertar minha língua, eu preciso olhar com amor. Eu preciso o quê? O que você precisa? O que eu preciso? O que o Senhor tem mostrado no teu coração? Feche os seus olhos por um momento. Espírito Santo de Deus, nenhuma palavra que o Senhor lança, ela é para nada. Toda palavra do Senhor, ela não volta sem dar o fruto a qual ela foi destinada. E o Senhor mandou uma palavra para o teu povo essa noite, para lembrá-los que é tempo de conquista. É lembrá-los que chegou o tempo de se contentar em estar no deserto e comer o maná que cai do céu, porque é fácil. Mas é tempo de empunhar a espada e começar a alcançar territórios. Senhor, enche agora os teus filhos de coragem. Enche os teus filhos de vontade, porque às vezes até a vontade falta, porque o comodismo está segurando. O comodismo está segurando eles sentados. Enche agora eles, ó Pai, com vontade
vontade de lutar, com vontade de conquistar. Que eles lembrem que o Senhor nos chamou, o Senhor mandou teu filho Jesus vir ao mundo, morrer pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos uma vida em abundância. Não é para nós sobrevivermos, mas é para a gente viver bem, viver feliz, alcançar territórios, viver a complexidade de todo o bem do Senhor. Que os teus filhos agora sejam cheios, borbulhantes desse desejo de viver mais. Coloque espada nas mãos deles, para que eles entendam que é hora de guerrear, é hora de estar na linha de frente, é hora de assumir posições e posicionamentos. Que o Senhor esteja mostrando a cada um aonde estão os pecados, aonde estão as brechas, aonde estão os erros, para que sejam fechados. Senhor, o teu povo precisa entender que o Senhor fala tudo isso por amor, porque o Senhor tem coisas grandes e maravilhosas para que eles vivam. Espírito Santo, toca no coração dos teus filhos essa noite, que eles possam sair daqui animados, fortalecidos, se sentindo Josué na sua casa, se sentindo Josué no seu trabalho, se sentindo Josué onde eles estiverem. Que eles saiam daqui essa noite entendendo que o Senhor tem lugares altos, que o Senhor tem terras, que o Senhor tem expansão, que o Senhor tem coisas maravilhosas, e que vidas de outras pessoas dependem da espada deles empunhada, vida de outras pessoas dependem do posicionamento deles. Levante líderes aqui essa noite, prontos a guerrear. Levante pessoas que estão abatidas e feridas. Cura, Espírito Santo, cura a alma, levanta eles, enche eles de vigor. Cura o físico, Deus, e cura nossa mentalidade de deserto, medíocre, achando que tá bom, e coloca neles a grandeza dos teus planos, a grandeza da tua expansão. Visita cada um, Senhor, com revelação da tua vontade, com revelação da tua verdade, com cura e com o enchimento do teu Espírito, que nos habilita a empunhar a espada, prosseguir, alcançar, conquistar. Se você sente que você pode ser essa pessoa, fique em pé, nós vamos louvar ao Senhor.